Isabel dos Santos é muito manipuladora. Ih, A mulher que antes se apresentava desse jeito, como a guerreira, a forte, a corajosa, a imbatível, desse jeito, a poderosa, e desse jeito, hoje quando vai dar entrevista se apresenta como uma coitadinha, uma mulher vulnerável, com a cabeça de lado, distante da câmera, com uma iluminação bem projetada para parecer meio dramática, as mãos entre as pernas, para que as pessoas possam olhar para ela e ver alguém vulnerável e que está a ser injustiçada. Sobre as técnicas de comunicação, manipulação, persuasão e lavagem de imagem que Isabel dos Santos usou nessa entrevista, vamos falar em outro dia. Hoje eu quero te mostrar o quão manipuladora é essa senhora. Isabel dos Santos é tão manipuladora que até os cabaças caem na narrativa dela. Por que a engenheira Isabel dos Santos tem de voltar? A engenheira Isabel dos Santos, até antes da sua saída, detinha 42% da mão de obra jovem do país nas suas empresas. Mas de onde é que o cabaça tirou a ideia de que Isabel dos Santos já chegou a empregar cerca de 42% da mão de obra jovem? 42% da mão de obra jovem são cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões! Nem o Ministério do Interior, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde juntos empregam cerca de 2 milhões de angolanos. De onde é que o cabaça tirou essa ideia? Isabel dos Santos também conseguiu enganar os paquices. Eu dou os meus parabéns à engenheira Isabel dos Santos, que fez a doação de 1 bilhão de kwanzas no caso da ajuda da Benguela. 1 bilhão de kwanzas. Está confirmado? Está confirmado. Esteja a circular. 1 bilhão de kwanzas é muito. Sobre isso aqui é melhor nem falar. Paquice já nos habituou com essas brincadeiras. Nessa entrevista, Isabel dos Santos conseguiu vos convencer que desde os 4 anos, em 1976 e 77, ela já vendia ovos com a mãe. Eu cresci em Luanda. Cresci no bairro Alvalade e quando era pequenina, em 1976, 77, logo depois da independência, andava numa escola chamada Aplicação Ensaio, que não era muito longe da minha casa. E a minha mãe vendia os ovos. E eu ajudava a minha mãe a vender os ovos, a nossa vizinha. E ela estava sujeita às mesmas dificuldades da vida enquanto filha do presidente da República de Angola. Vivíamos em período de guerra. E no período de guerra, eu era filha do presidente, certo? Mas muitos que me acompanharam viam que eu ia a pé para a escola, voltava a pé da escola, sentava exatamente nas mesmas carteiras que os outros meninos. Muitas vezes não tínhamos carteiras, sentávamos em cima de uma lata de leite de nido. Então nunca fui tratada de uma forma diferente. Não vivia num palácio, vivia numa casa. Isabel dos Santos só esqueceu de te contar que José Eduardo dos Santos só se tornou presidente da República de Angola em 1979. Não em 1976, nem em 1977. E nessa altura Isabel dos Santos nem estava em Angola. O próprio José Eduardo dos Santos nessa fase nem estava em Angola. Mas conseguiu contar uma história da carrochinha sobre os ovos para fazer com que você lhe veja como uma pessoa que vem a lutar desde os 4 anos e se tornou multimilionária. Não é à toa que o pai da Isabel dos Santos dizia que o angolano é um povo especial. Eles nos consideram como especial. Na cabeça de algumas pessoas, ser burro é ser especial. A mesma Isabel dos Santos quer para se colocar na cabeça das pessoas agora que não vai apoiar João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu não apoiarei o MPLA se o presidente do partido for o presidente atual. Até parece que João Lourenço precisa do apoio de Isabel dos Santos. Não é a mesma Isabel dos Santos que já declarou seu apoio à UNITA? O que me deixa mesmo triste é ver pessoas a se caírem na narrativa dessa senhora e a quererem que ela volte para o país para continuar com os seus roubos. Isabel dos Santos não é inocente. O vídeo já está muito longo. Vou ficar por aqui por enquanto.